faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Eu vou ler o último de novo, para ficar bem entendível para os irmãos, e vai dizer assim, verso de número 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Você pode se assentar no nome do Senhor. Eu quero orar antes de iniciar a palavra. Pai, cultuamos, louvamos, oramos. Chegou o momento de ouvir o Senhor falar conosco. Pai, tudo que não provém de Ti, todo tipo de distração que possa ser jogada por terra, Pai. Pai, que todos que estão ao alcance desse microfone, Pai, possam entender, meu Pai, o que o Senhor tem para falar, Pai. E quem está aqui dentro também, porque o Senhor fala com quem está aqui, Pai. Pai, não nos deixa, Pai, sair da forma que entramos, porque só o Senhor sabe como entramos nessa noite. Mas não iremos sair da mesma forma, porque é culto. E culto onde tem Jesus, ninguém fica da mesma forma, só fica se quiser. Mas eu creio que eu estou diante de uma igreja que até entrou, mas não quer sair da mesma forma. Por isso, no nome do Senhor Jesus, esteja conosco, que à vontade, você que crê, diz amém, e graças a Deus, amém. Irmãos, é rapidinho, eu não quero tomar muito seu tempo. Pastor Josué Massab me conhece, sou uma pessoa bem direta, reta, mas que sempre diz algo da parte do Senhor. Você leu comigo que Jesus estava saindo os discípulos e tinha uma multidão. E essa multidão, gente, estava perto de Jesus. Para quem ouve pregação ou para quem conhece a palavra, sabemos que Jesus estava sempre cercado de multidão. Jesus não precisou da multidão para fazer, mas a multidão estava sempre perto de Jesus, porque sabia que ele tinha algo para oferecer. O que eu quero chamar a tua atenção não é clichê de um pregador, mas esse culto está um culto diferente. Não estou dizendo porque tem muito glória, porque tem muito aleluia, não é isso. É porque você entrou aqui diferente. E se você para perceber, até na adoração a gente percebe a diferença. E eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Se tem um culto que me chama a atenção, não é culto com muita gente, não é culto com igreja cheia ou igreja grande, é culto que tem ligação. Porque essa palavra vai se basear em oportunidade. E cá para nós, eu recebi o convite com bom grado. Não disse para o pastor qual palavra seria pregada, porque quem ensina e quem dá a palavra não sou eu e nem o pastor, é Deus que dá a palavra. O pastor falou sobre oportunidade, a pastora lá atrás falou sobre oportunidade. Eu só quero aqui chover no molhado e falar com os irmãos também acerca de oportunidade. Mas para tu entender, irmão, que oportunidade não é clichê de pregador, a palavra vai dizer em João capítulo 1, verso de número 1. No princípio era o verbo era Deus e Deus estava com ele. Mas o 11 vai dizer assim, meu pastor, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu poder, ou deu direito de serem chamados filhos de Deus. Para eu entrar na palavra e você entender sobre oportunidade, Jesus veio para a vida de alguém. Só que esse alguém aqui não recebeu Jesus. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor Jesus. Eu estou na igreja Porta Formosa. Eu estou diante de pessoas que entendem. Jesus está vindo para a gente e tem gente que não recebe. Mas se você está aqui e quer receber Jesus, tu não vai me deixar adorar sozinho. Se tu tiver a mão para levantar, tu vai levantar e dizer: Jesus, quem não te quer pode deixar para lá, porque eu quero Jesus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que perdeu a oportunidade de ter Jesus, mas você não. Você recebeu ele. E como eu disse, irmão, Jesus está passando e tem uma multidão perto dele, e tem um homem que está à beira do caminho e está clamando. Esse homem, irmãos, tem uma capa. Essa capa vai dar legalidade para esse homem mendigar. Ele vai ouvir que Jesus está passando e ele vai dizer assim: Jesus, filho de Davi,
tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. O que eu quero chamar a tua atenção é que quando a gente recebe um convite para estar dentro de um culto, para cultuar, para louvar ao Senhor, não é um convite qualquer, é uma oportunidade que aparece. E a palavra, ela é rica de oportunidades de pessoas que ouviram que Jesus estava passando e agarrou. A saber, aquela mulher com fluxo de sangue que eu creio que você conhece, mas a gente precisa falar. Jesus não estava indo ao encontro dela. Ela não poderia ir ao encontro de Jesus por causa da condição que ela estava. O caminho de Jesus era para ir a filha de Jairo, mas ela está ouvindo que Jesus vai passar. Aí sabe o que ela faz? Eu não posso perder a oportunidade de estar perto. Deus, aleluia! E se eu tiver que tocar na orla daquele manto, eu vou tocar, mas eu não vou perder a oportunidade de estar perto dele. E como foi cantado aqui, porque eu gosto de culto que tem ligação, Jesus está passando e tem um homem de baixa estatura chamado Zaqueu. Você sabe da vida dele, você sabe que ele tinha uma vida errada, mas ele não perdeu a oportunidade. O que ele teve que fazer? Ele teve que subir. Mas ele subiu para ver o maior. Mas a gente tem que entender que muitas das vezes, que para chegar até o Senhor, a gente precisa subir. Eu sei que a palavra vai dizer muitas das vezes que é mais fácil encontrar Jesus descendo, mas tu vai entender. Muitas das vezes a gente precisa de um irmão. Um irmão como essa árvore aqui, que nos faz mostrar que Jesus pode fazer na vida do outro. Porque cá para nós, Deus, se Jesus é bom para a tua vida, ele pode ser bom para a vida de quem está na sua volta também. Só que a gente está tão, de certa forma, querendo só Jesus para a gente, e a gente não consegue enxergar que Jesus, tem gente do nosso lado que está precisando de Jesus. E ele vai subir e Jesus vai olhar para lá e vai dizer: homem, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Em duas oportunidades eu te falei. Eles entenderam que Jesus está passando e eles precisam agarrar a oportunidade. Só que essa multidão aqui está subindo com Jesus. Jesus está indo para cultuar, gente. E como eu disse, oportunidade é algo que não se desperdiça. Aí, o que eu entendo com essa palavra, meu pastor, que quando eu entro no culto, quem cantou, cantou, quem pregou, pregou e já acabou. Porque culto, gente, se eu tiver que cantar e chorar, eu choro aqui. Sabe por quê? Hoje pode ser a última oportunidade de estar diante da casa do Senhor. A palavra vai dizer que vai ser num abrir e fechar de olhos que ele pode voltar. Jesus está voltando para muita gente, ele pode voltar para você também. Só que às vezes a gente pensa: não, eu não vou para o culto. E cá para nós, de tudo que aconteceu aqui, eu peguei uma lição. Se todo mundo que estivesse aqui entendesse o que a pastora falou. Porque cá para nós, gente, tem gente que coloca toda a dificuldade para estar no culto. Tudo é motivo para estar no culto, pastor. Não está no culto, pastor. Qualquer coisa é motivo, mas quando a pastora falou: olha, entre não vir e trazer e vir para cá, eu prefiro estar aqui. E cá para nós, Deus, só da senhora está aqui, a senhora vai receber algo da parte do Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Tem gente que perde a oportunidade de estar aqui, pastora. Mas tem gente que entende: se eu tiver que estar aqui e ouvir uma palavra do Senhor, enquanto você está aqui, tu não tem noção. Se você estivesse lá, alguma coisa poderia te acontecer. Mas louvado seja o nome do Senhor, que como foi dito aqui, enquanto eu adoro aqui, ele está visitando a minha casa, visitando a minha família. Ele está dando vida para quem está lá fora. Glória a Deus. E esse homem está à beira do caminho e está dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus vai mandar trazê-lo. Mas eu chamo a tua atenção para uma coisa. Gente, Jesus não é onipotente, onipresente. A própria palavra nos diz no Salmo 139 que antes que você falasse, ele sabe o que sai da nossa boca. Então por que Jesus vai perguntar para aquele homem: o que queres que eu te faça? Isso mexe um pouco comigo, porque se Jesus sabe como a gente se encontra, o porquê vem essa pergunta? Aí você vai entender. Esse homem aqui, alguns historiadores vão dizer
que ele não era cego de nascença. Ele se tornou cego mediante a vida. E cá para nós, quem muitas vezes, né, pastor? Eu consigo enxergar Jesus na vida do outro, mas eu não consigo enxergar Jesus na minha vida. Meu Deus. Aí sabe o que acontece? A gente vai perdendo a nossa visão espiritual. Aí a gente fica como esse homem. Eu vejo aquela multidão cantando e dizendo: eu já cantei com aquela multidão, mas agora não tenho força para estar ali. Eu vejo Jesus na multidão, mas eu não consigo enxergar Jesus na minha vida. Eu vejo Jesus fazendo a minha irmã do meu lado, mas Jesus não consegue fazer na minha vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você: tudo tem o seu devido tempo. Porque se Jesus fazer na hora que a gente quer, você não tem noção que aquilo que você tanto te precisa pode te tirar da presença. Que isso, irmão, vem da parte do Senhor, vem. Mas se Jesus entende que não é hora de chegar, aguarda. Porque eu estou dizendo isso, alguém precisa ouvir isso. Você está pedindo, você está chorando, você está clamando. Se não chegou a hora, não é hora de parar. Jesus está mandando dizer: não é a hora de dar aquilo que você está pedindo. E por que eu estou falando isso, gente? A gente precisa entender isso. Nunca vai ser sobre o meu tempo, vai ser sobre o tempo do Senhor na minha vida. Gente, é culto de libertação. E se tem uma coisa que vem mexendo comigo durante um tempo, a gente diz que libertação é o diabo sair, e está certo. Mas não é só o diabo sair, você precisa deixar Jesus entrar também. Amém. Aí eu reconheço que o diabo precisa sair da minha vida, velhas práticas precisam sair da minha vida, mas eu não deixo Jesus entrar e fazer morada. Eu não deixo Jesus entrar e botar certas coisas no lugar, porque botar coisas no lugar, gente, dói. Dói porque não é da minha forma, é da forma dele. Mas esse homem entendeu uma coisa: se for para Jesus fazer na minha vida, vai fazer hoje. E sabe o que ele faz? Ele clama. Clama não pensando no dia de amanhã. E como foi dito, eu gosto de culto com ligação. Jeremias vai dizer: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu não sei se você entendeu. Quem clama hoje tem resposta hoje de coisa que Jesus está preparando para o teu amanhã. Eu vou de novo para você ver que você entendeu. Quem clama hoje, quem fala hoje, é Jesus dizendo: enquanto você clama hoje, eu estou preparando o teu amanhã. Porque a palavra vai dizer: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E sabe o que eu gosto aqui? É que esse homem entende uma coisa, gente. E se você entender, você vai glorificar o nome do Senhor. Estamos diante de quatro paredes, estamos louvando o nome do Senhor. Aqui é conhecido como Vila Aliança. Aqui é conhecido como a igreja da Porta Formosa. Aqui não é Jericó, mas se você tiver olhos espirituais para entender, Jesus está passando aqui. E se você tiver glória para dar para Ele, dá glória, mas não sai da forma que você entrou. Glória a Deus, aleluia. Jesus está passando aqui. Eu não sei se você vai fazer como esse homem, mas esse homem entendeu aonde Jesus está passando. Eu preciso entender e clamar ao Senhor. Mas é rapidinho para você entender uma coisa: para Jesus fazer, eu preciso estar disposto a deixar. O que dava legalidade a ele, meu pastor Josimar, a estar naquela condição, era uma capa. Marcos vai dizer que ele coloca a capa e vai até o Senhor. Só que Lucas vai dizer o quê? Que quando Jesus faz na vida dele, ele teve que deixar a capa. Aí eu te faço a pergunta: está disposto a deixar essa capa? Meu Deus. Tu está disposto? Até aí é Jesus, da forma que você está, mas você entender que para Ele fazer na sua vida, você tem que abandonar essa capa. E que capa é essa? A capa dá legalidade para Ele estar nessa forma. É Jesus dizendo: se você tiver fé para entender que eu faço na sua vida e abandonar essa vida que você entrou aqui e entender que eu tenho uma vida nova para você, eu faço.
Mas a pergunta que não quer calar é: o que queres que eu te faça? A pergunta não é do cego para Jesus, é de Jesus para o cego. E quando Jesus pergunta isso, eu creio que se ele perguntasse para você, você olharia para as coisas à sua volta. Mas só você sabe do que você está precisando nessa noite. Deus poderoso. E a pergunta que ele vai te fazer é: o que queres que eu te faça nessa noite? Aleluia. E esse homem, depois que ele foi atendido, ele teve força para se levantar e teve força para seguir a Jesus. Gente, enquanto eu estava sentado ali, Jesus dizia para mim que existe alguém aqui nessa noite, não é clichê de pregador, e como foi dito pela palavra, eu gosto de culto que tem ligação, lido ali pela pastora, Apocalipse 3, eu não me recordo do versículo, mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito testifica do Espírito. E se você entender o que Deus fala através da minha boca, Deus está dizendo que tem gente aqui que está precisando de renovo da parte do Senhor. Como foi dito aqui, o diabo só quer uma oportunidade para tirar você da onde você está com Jesus. E cá para nós, quem tem ouvido ao Espírito, dá ouvido para a coisa que é da igreja. Mas aquela mulher, como foi dito na palavra aqui, ela deu ouvido à serpente. Tu está dando ouvido para quem? Deus. Tu está dando ouvido para o inimigo da sua alma? Ou você vai dar ouvido para o Senhor que está falando: eu quero visitar a vida de alguém, eu quero trazer renovo para a vida de alguém. Gente, um povo inteligente entende, só pode renovar aquilo que já teve. Então eu não estou falando com gente que não conhece Jesus, eu estou falando com gente que já aceitou, eu estou falando com gente que já pregou, que já cantou e está aqui dentro e precisa ser renovado da parte do Senhor. Deus. Mas sabe qual é o segredo? Fazer como esse homem, clamar. Se você tiver clamor na sua boca, você vai clamar. Aleluia. E não vai se preocupar com amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu sei, gente, as vidas, as coisas do lado de fora nos preocupam. É difícil entregar um perfeito louvor ao Senhor cheio de problema do lado de fora. Você acha que eu sou melhor do que você? De maneira nenhuma. Tenho problema como você também tem. Não igual a você, diferente, mas também se chama problema. Mas eu entendi uma coisa. Muita gente diz: pois é, irmão, é fácil falar. Mas guarda isso, é fácil falar, meu pastor, mas é mais fácil ainda fazer. E se for para mudar, gente, não vamos ficar só no falar. Jesus está dando oportunidade hoje. Vamos fazer. Deus. É como esse: aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente. É como eu disse para os irmãos, parece que eu estou vendo o ambiente da palavra que a gente leu aqui dentro dessa igreja. Eu não sei na condição que você se coloca, se tu está na condição de multidão ou se você está na condição do cego. Não é vergonha nenhuma dizer que está cego, sabe por quê? A multidão estava perto de Jesus e tinha gente que não era transformado. Mas tinha esse homem que entendeu uma coisa: a minha condição pode não ser a melhor, mas eu vou entender que eu preciso clamar o nome do Senhor. E cá para nós, gente, se existe uma coisa que é boa, é ter que clamar ao Senhor. E antes de encerrar, gente, eu preciso dizer uma coisa para você. Toda vez que você receber um convite para ir para a casa do Senhor, não olha para ver se você está bem ou não. Quem te disse que você precisa estar bem sempre para cá aqui dentro? É mentira minha dizer que você já entrou mal aqui? Eu já entrei mal? Na minha igreja? Na outra igreja? Eu não estou falando sobre vida errada, gente. Estou falando sobre a gente mesmo. E estou falando sobre vida também que não tem a ver com o Senhor, porque eu, um dia, não estava na presença. Mas essa presença que está aqui dentro, eu entendi que se pode mudar a vida do meu irmão, também pode mudar a minha vida. E eu entrei numa noite como essa, num dia como esse, levantei a minha mão para o Senhor e disse: Senhor, eu quero ter minha vida mudada.
Eu quero ter minha vida transformada. Eu sei, é culto de libertação. Mas a maior libertação na vida de um homem é reconhecer que você precisa ter Jesus na sua vida. Deus poderoso. E a oportunidade está lançada. Jesus está se apresentando para você nessa noite. Deus. É sobre você pegar essa oportunidade que está na sua mão. E como foi dito ali, talvez a minha mão não consiga dobrar, eu não consiga botar e nem segurar a minha mão, mas se eu tiver a oportunidade de levantar a minha mão para o céu. Gente, tem gente que queria estar aqui e não está. Mas se você pudesse entender, tu está aqui, você está com vida, Jesus te deu fôlego. Gente, não sai daqui da mesma forma. Se for pegar a oportunidade, vai agarrar hoje, mas não saia da forma que você entrou, porque cá para nós, quem pode fazer algo por você é só você mesmo, porque aquilo que Jesus tem para fazer na sua vida só depende de você. Deus. Eu quero pedir para você se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Deus. Antes de orar, eu quero fazer duas perguntas simples, rápidas e objetivas. Tem alguém que está aqui dentro que por um acaso precisa renovar a aliança do Senhor? Se tem alguém que entende que precisa renovar a aliança do Senhor, não sinta vergonha não, vem aqui à frente. Vergonha, gente, é quando chegar o grande dia e Jesus dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E esse dia vai ser um dia de vergonha, vai ser um dia como se eu tivesse corrido o tempo todo para chegar na minha casa, e quando eu chegar, eu não ver mais a minha casa, porque parece que eu corri sem objetivo nenhum. E se existe um objetivo na nossa vida, você até nasce, vive e morre, mas para onde vai a tua alma? A sua alma é importante para o Senhor. Eu faço mais uma vez a pergunta: tem alguém aqui dentro que por um acaso a aliança se quebrou? Não sinta vergonha, vem aqui frente, Jesus está te chamando. E a última pergunta é: tem alguém que não conhece Jesus, mas que por um acaso se afastou? Jesus está te chamando como chamou esse cego. Deus. Esse cego teve a oportunidade de clamar. E gente, se tem coisa que Jesus faz na nossa vida é quando a gente clama. Mas até para Jesus fazer, ele teve que se colocar. E se Jesus está te chamando, não perca a oportunidade de estar se apresentando. Não tem ninguém? Que Deus ele possa reservar mais uma oportunidade no nome do Senhor Jesus. Deus. Mas antes de encerrar, eu quero que você coloque a mão no seu coração. É culto de libertação, gente. E como eu disse, Jesus está dizendo que tem alma que precisa ser renovada aqui. E eu creio que através da oração de um justo, como foi dito, a palavra tem muito em seus efeitos. Jesus vai alcançar a vida dessa pessoa aqui. Coloca a mão no seu coração. Deus santo, aleluia. E receba essa oração da parte do Senhor. Soberano, poderoso e eterno, graças eu quero te dar por mais um dia. Pai, não é clichê de pregador dizer, que é notório sentir a sua presença aqui dentro, Pai. Pai, estamos diante de pessoas, Pai, que vieram aqui dentro para ouvir Jesus falar. Pai, enquanto eu estava sentado ali, o Senhor falou: tem gente que precisa receber renovo, Pai, da parte do Senhor. Só pode ser renovado, meu Pai querido, quem um dia já te conheceu. Mas, Pai querido, destapa esses ouvidos, Pai. Não permita, Pai, que essa alma que tem que ser renovada, meu Pai querido, saia daqui da mesma forma. Pai, tem um costume do mundo que vai dizer que em guerra avisada só morre quem quer. Muitas das vezes o diabo está só esperando a falta de revestimento para nos atacar, como foi dito aqui, Pai. O diabo visitou Jesus no momento de fome. Eu, em nome do Senhor Jesus, que seja quebrado todo tipo de investida de Satanás sobre a vida dos seus filhos. Deus, que seja quebrado, Pai, todo tipo de discussão na vida, na família dos seus filhos. Que seja quebrado, em nome do Senhor Jesus,
qualquer tipo de acidente, Pai, que está preparado para a vida dos seus filhos, que seja quebrado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Qualquer tipo de convite, Pai, que não vem da parte do Senhor, Pai, que seja quebrado, Pai. Qualquer tipo de amizade que não vem da parte do Senhor. Mas, meu Pai, cinge, meu Pai, a nossa mente, Pai. Pai, nos cobre com o teu sangue. O teu sangue tem poder, Pai. E alimenta essa pessoa, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, por essa segunda maravilhosa e abençoada, Pai. O Senhor nos permitir estar aqui dentro e louvar o Senhor. Mas eu quero te dizer, Pai, dá mais uma oportunidade para essa pessoa que está aqui dentro, Pai. A gente pode sair e o Senhor levar a igreja, Pai. Mas que essa pessoa pode ter a oportunidade de te ouvir, te receber e entender, Pai. A nossa vida pode não estar de acordo com aquilo que o Senhor chamou, Pai. Mas o Senhor não nos chama por aquilo que nós somos. O Senhor chama a gente por aquilo que a gente vai se tornar na sua presença. Por isso, muito obrigado, Pai. Toma a vida de cada pessoa aqui, Pai. Eu louvo e agradeço o seu nome.